Bom, muito bem. Olá, quinta-feira, meia-noite, na verdade, acho que quase recém-sexta-feira, 23 para 24 de agosto. A proposta de hoje, aqui do grupo do Face Ciência do Espírito, é o tema progresso. A gente colocou ali na legenda. Também baseado na obra, como são inspirados os vídeos, né, e o próprio grupo em si, de Leon Denis, um filósofo espiritualista, espírita da época de Kardec, e um dos seus livros, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E desse livro a gente tem tirado frases, inspirações, e as quais eu peço permissão até para ler as frases, e a gente possa ir discutindo sempre sobre algum ponto. Antes, estava vendo, você acompanha um canal de astronomia, né, do Sérgio Sacani, chamado Space Today, e vendo vídeo ele vende camisetas, né, do Space Today, etc., no site de São Paulo, etc. E em inglês, uma das camisetas estava escrito assim: não quero acreditar, quero saber. Porque a proposta desses sites de astronomia ou de ciência é de dar uma visão, um método, né, científico para revelar uma verdade. Né? Então não há espaço para os sites sérios de base científica, como assim são chamados, para as chamadas fake news, as notícias, né, de astronomia. Você não vai ver num site sério tanto a confirmação de OVNI assim, né, porque isso tem que passar pelo crivo, e ainda nunca passou pelo crivo, por exemplo, nesse assunto, né, franco, dos moldes científicos, né, reconhecidos das grandes universidades. Não porque os fenômenos possam não existir, e aqui é um ponto de reflexão, mas porque a ciência também não abre as suas portas, muito menos as suas janelas, para avançar, ter vontade, como diz Leon Denis, usa muito a expressão vontade, aliás, é a essência do livro, né, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de avançar e inquirir por que acontecem tais fenômenos humanos. A psicologia explica uma parte, a psicanálise pode ir avante numa outra parte, mas nós temos todo um conjunto filosófico, todo um conhecimento científico, e o ser humano continua infeliz, continua sem saber o seu destino, porque não sabe sua causa. O ser humano se percebe dividido em dois tipos. É uma frase engraçada que lemos uma vez de um palestrante inglês, especialista em criatividade, né, dizendo ele assim: há dois tipos de pessoas, as que dividem tudo em dois tipos e as outras. Né? Baseado nisso, nós escrevemos uma frase da fotografia narrativa, né, de que há dois tipos de pessoas, as que dividem tudo em dois tipos e as infinitas. Se a gente fica com a mania de dividir tudo em dois tipos, então você é alguém da academia, da ciência, e você não acredita, você quer saber. Não é, a tua fé tem que ser raciocinada, provada, vista, medida, pesada, mas a ciência não sabe como a água veio para lá no nosso planeta. Se veio do bombardeio de meteoros, do bombardeio tardio de meteoros, se foi formada, não sabe, não tem certeza. A ciência tem elos perdidos no processo de evolução darwiniana, e depois com os complementos e avanços, né, que reexplicam diversas partes da própria tese da evolução de Darwin, e encontra buracos porque não entende, ainda não há, porque não encontraram fósseis, estão imensas dúvidas. Na astronomia, a teoria mais aceita, ainda não é a verdade absoluta, em nome da ciência isso, da nossa origem é do Big Bang, né? Como é chamada popularmente, né? A teoria de que nós, a partir de uma singularidade, de algo muito pequeno, com tudo ali, todo o universo que nós conhecemos ali condensado, ali houve uma grande expansão. Há um cálculo para isso, há muitas incertezas para isso. E você, então, tem uma visão mais materialista da história. Portanto, a ciência tem essa característica. E não acredita, portanto, na vida após a morte, no nosso destino, na evolução planejada que é, porque nós nunca retroagimos. A consciência humana é alguma coisa que não morre, até porque essa é uma própria lei da ciência, se formos citar lá o burocrata e químico Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, a transformação da consciência é para o quê? Nós não sabemos, né? Que seria a vida após a morte. E a gente está dividindo tudo em dois tipos. Ou você é religioso e acredita, então, na gênese, no nascimento,
e você é mais tradicionalista, você acreditar que há um Deus, um Senhor, que criou em 7 dias, ou você avançou a tua filosofia religiosa e crê que é uma inteligência suprema, mas também é um pai, é uma mãe, nós não temos muito mais dados, conhecimentos sobre isso. Passa a ser um artigo de fé, de acreditar. Eu não quero acreditar, eu quero saber. É a frase da camiseta. Passou um avião bem baixinho aqui. Daqui a pouco passa o trem. Porque a vida é movimento. Já fizemos vídeos sobre movimento. Não quero acreditar, eu quero saber. Essa dualidade, essas dicotomias, né? Eu até brinco assim, essa dupla personalidade que tem a sociedade. E quando as pessoas que me conhecem me dizem assim, ai Daniel, não aguento mais essa tua dupla personalidade, eu fico mordido quando dizem isso, né? Porque eu não concordo, né? Eu não acho que sejam só duas, né? É polipersonalidade, né? E essas polaridades na política, a polaridade esquerda-direita, ela é absolutamente confusa, porque é limitante. Esquerda é uma visão materialista da história, né? Dialética, da luta de classes, das diferenças, e a religião, nesse sentido, é vista como algo que atrapalha, né? Dá uma neblina na tua versão da própria verdade, pelos erros históricos da religião, sobre o centro do universo sendo a Terra, que depois tem que, né? Pelas infabilidades papais, pelas guerras todas, né? Morticínios todos causados em nome de uma cruz, que tem uma história que é absolutamente perfeita e foi desprezada nesses séculos todos. A religião depende de um artigo muito de fé mesmo para ser religioso, porque temos pouca base histórica, né? E quando a gente, em nome da religião, durante a vida, se meteu a falar de ciência, a gente causou, né, erros homéricos e mandamos matar e queimar, né, pessoas que tinham a verdade, né? Essa é uma questão interessante, porque esse pensamento de esquerda que laico, e você tem do outro lado seria a direita, né, mais conservadora, religiosa. Hoje em dia nós temos uma direita religiosa e essa religião é a favor de que criança se arme. Ora, de qual religião será que vocês estão falando? Quem assim se posiciona? E na esquerda, em todo evento político de esquerda, é aberto por religiosos também, né? Ora, onde havia independência, aqui não é uma crítica, aqui é uma provocação, de que o avanço faça com que essas ideias se mesclem cedo ou tarde. Elas terão que avançar, até porque estão engatadas, né, atávicas, né? A gente ainda está discutindo preconceitos de gênero, né? Liberdades e a vida, conceito de vida, né? Aonde a vida começa, o momento que ela começa. Quer dizer, quando a filosofia se permitir entender a religião não como instituição, mas como uma força de amor poderosa de evolução, a gente vai dar um salto quântico, né? Sem fazer uso aqui cientificamente da palavra, né? Em termos de evolução e progresso. Sobre isso, progresso, vou permitir ler um trecho aqui de Leon Denis. Fala-se muito de progresso, mas o que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado? 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos. Depois extinguiram-se. E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados do seu pensamento, o além sem limites, aonde o leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores da sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem, não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. Na filosofia dele, acreditar, ter fé no futuro é uma condição para o progresso social. Acreditar que nós temos um destino, temos uma finalidade. Esse nosso 1 bilhão de neurônios,
dentro de uma estrutura cerebral que é um órgão absolutamente perfeito, que toda a nossa tecnologia avançada ainda não conseguiu criar algo com a capacidade que nós temos de criar. Temos recentemente jogos de xadrez que humanos vencem, hora computadores vencem, mas na área da emoção nós ainda não fomos sequer nem de perto copiados, né? Saber que há, portanto, um destino e que ele caminha convergindo as pessoas em nome do amor, ou seja, um ajudando o outro, um transferindo conhecimento para o outro. O amor é assim que se traduz. Não é só um pensamento romântico de um bater de coração. O amor é a pura ação, a mais pura ação, o mais puro movimento. Porque é um progresso social. Esta é a lógica que Jesus deixou, fazia tudo no coletivo, num monte, numa praça, não precisava nem de uma instituição. Aliás, nunca foi essa a sua ideia. Ele entrou na instituição 2 vezes, em tese. A primeira, para anunciar de que o Messias que havia de vir era ele, chegou. E depois, mais tarde, para dizer que no templo não se deviam vender aquelas coisas, não se devia confundir a lógica material com a busca espiritual, que são progressos que caminham lado a lado, mas cada um tem o seu papel. Misturá-los pode ser muito perigoso, né? E ele fez essa de forma bastante assertiva, né, aos vendilhões do templo. Voltando a Leon Denis, e com respeito às pessoas que não são religiosas. Aqui é um ponto de vista, use essas reflexões quando citando Jesus como sendo uma lógica, na tua lógica filosófica, vê se há bom senso, vê se há razão, vê se isso tem utilidade. E quando perceber que tem razão, você não precisa acreditar, você começa a saber. O progresso não consiste somente nas obras materiais, Leon Denis, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe, que há de fecundar toda a vida humana, a fonte elevada e pura de onde hão de dimanar conjuntamente as verdades, os princípios, os sentimentos, que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. Então, em nome da evolução, ele diz, não se pode desconhecer. Hoje, essa força, essa lei soberana, ela conduz a alma e suas obras através do infinito do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado. Unas, juntas, essa lei não é realizável senão pelos nossos esforços, para fazer obra útil, para cooperar na evolução geral e recolher todos os seus frutos. É preciso, antes de tudo, aprender a discernir, a reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução. Saber aonde ela conduz, a fim de participar na plenitude das forças e das faculdades que dormitam em nós, dessa ascensão grandiosa. O que ele diz, sem querer que a nossa tradução explique a poesia que é a obra original dele, a cooperação nos leva a par e passo a poder discernir. E olha que interessante, conceito, essa palavra está na obra, voltando a citar a obra, aqui o Livro dos Espíritos. A inteligência é que engendra o progresso moral. Isso está na questão 780. Né? E na questão que pergunta o que é moral, questão 621, a regra de bem proceder. Isto é, de discernir entre o bem e o mal. Saber, diante de alguma ação, isso faz bem a mim e as pessoas? Ou isso faz mal a mim e as pessoas? E a partir dessa análise simples, pontual, diária, né, cotidiana, um hábito, a gente passar a tomar decisões. Sempre buscando, evidentemente, o maior alcance do bem para mim e para as pessoas. E esse, para mim, não é visto de forma egoística. Né? É o bem no sentido imoral, sem a palavra moralismo, esteja atrelado ao moralismo. Moral é vibrar pelo bem, ensinar alguém a ler, ensinar alguém a escrever, né? Acompanhar a vida de alguém, de um filho, né? Perdoar uma irmã, perdoar um irmão, um primo, um parente. Reatar a nós com um vizinho, com um amigo distante, é um exercício diário, né, de convivência. Por isso a importância do
do outro. E quem somos nós? Quem é você? Religião ou ciência? Esquerda ou direita? Será que ainda cabe esse tipo de questão? Ou o exercício é pensar, a ciência tem que avançar para voltar a ter e encontrar um sentido para as suas descobertas, para as suas tecnologias. Né? Esse sentido é que o ser humano seja pleno, feliz. Que quanto mais internet, quanto mais conectividade, quanto mais tecnologia, facilidade nós temos, mais distantes nós estamos. Com mais dificuldades de relacionamento nós estamos. Acertando, tendo DRs, como se diz, por WhatsApp, fazendo falta o olho no olho, fazendo falta o sorriso de canto de boca, como demonstrando assim, sem mais guerra, vamos baixar o tom, fazendo falta o abraço, o poder da troca de energia magnética. Há estudos sobre magnetismo desde a Idade Média, Mesmer que o diga, o quanto nós avançamos e usamos isso no dia a dia, sem que, portanto, a palavra moral agora seja objeto de chacota por parte dos cientistas que acham que os religiosos somos falsos moralistas, porque, em geral, nós somos falsos moralistas na medida que somos de uma direita religiosa que gosta de arma, ou de uma esquerda religiosa, mas que não gosta de religião. Então, nós temos que avançar esse obstáculo criado pela dualidade. Né? Leon Denis, quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma, como na do universo. O espírito de sistema tudo complicou, do ser humano, né, burocrático, apoucou, dividiu. A religião foi emparedada no sombrio gástulo dos dogmas e dos mistérios. E a ciência foi enclausurada nas mais baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião, nem essa a verdadeira ciência. Bastará nos elementos acima dessas classificações arbitrárias para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. Então a ciência que tudo explica, olha, mais umidade, ainda que gente que morre de doenças tropicais básicas, de bichinhos que a gente não vê, carregados por mosquitos que nós não sabemos nem como que se criam perto da gente. A gente tem gente passando fome, a gente tem aos milhares, aos probotões, a gente tem pessoas bem economicamente e tristes, infelizes, suicidas. Então, ciência, a gente está longe de ser a verdade absoluta, porque a gente ocupou o papel que a religião teve na Idade Média e passamos a determinar verdades enclausuradas, como ele diz, sem dar espaço para cadê o espírito, cadê a alma, cadê a consciência? Já tem 100 anos de Freud, já tem 70 anos, 60 de Jung, 50, 40 das outras escolas. Quais são as novidades? Cadê o espírito? Cadê o sentimento? Cadê o amor explicado como ação, como movimento? Cadê o religioso colocando ciência para entender o que faz? É baseado no quê? É muito melhor doar dinheiro para uma obra social do que fazer isso em nome de uma passagem bíblica perdida nas letras e nos milênios e fazer disso interpretação. Mas veja que aí não é uma crítica destrutiva, é um ponto de vista para que o amor possa fazer o seu efeito em nome da evolução e em nome do progresso, que era a proposta que nós tínhamos para trazer hoje. Para fechar, última leitura de Leon Denis. A nossa ciência, posto que elementar, quando se entrega ao estudo do espaço e dos mundos, não provoca, desde logo e imediatamente, um sentimento de entusiasmo, de admiração quase religiosa? Olha, quando a gente olha para as estrelas, começa a entender as distâncias, as causas, os motivos, a grandiosidade, é uma religião. Lede as obras dos grandes astrônomos, dos matemáticos de gênio, dir-vos-ão que o universo é um prodígio de sabedoria, de harmonia, de beleza, e que já na penetração das leis superiores se realiza a união da ciência, da arte e da religião, pela visão de Deus na sua obra. Chegado a essas alturas, o estudo converte-se em contemplação e o pensamento em prece. É algo sensacional essa frase. Quando chegarmos na sociedade a essas alturas, o estudo, a inteligência, a busca pelo saber científico, religioso, filosófico, vai se converter em contemplação.
E o pensamento vai se converter em prece, porque esses serão nossos pensamentos, sempre progressistas, nesse sentido evolucionário da inteligência e da moral, caminhando para e passo. A inteligência sendo esta lógica não só matemática e sistêmica, mas também emocional. E a moral não sendo mais a visão atávica, moralista, né, do politicamente correto ou não. A moral como sendo uma energia vibrante que acredita no futuro e a partir daí move as obras, os tijolos do presente para mudar o panorama das coisas que precisam ser mudadas por nós. Não é ninguém, nenhum voto que vai mudar isso. É a gente. Ótima quinta-feira, ótima semana e até a próxima. Obrigado e boa noite.